Oi, tudo bem? Você está no Espaço Saúde do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. Aqui, todas as segundas-feiras, a gente coloca um novo vídeo com uma especialidade médica diferente, tirando sempre as suas dúvidas. Você pode sugerir pra gente tanto uma especialidade médica, quanto mandar as suas dúvidas por aqui nos comentários ou pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes. São sempre bem-vindas. A gente, na medida do possível, tenta atender a todos. Hoje, a gente vai conversar sobre algumas doenças de pele no verão. A dermatologista Carla Bortolotto está aqui conosco. Doutora, muito bem-vinda ao estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui novamente conversando sobre doenças de pele. Prazer é nosso, doutora. A gente está no verão e tem muita doença de pele nessa fase que pode acabar com algumas viagens, inclusive, né? Se estiver na praia, pode ser também no sítio, no campo, onde quer que esteja, algo que vem aí pega de surpresa. Quais que são essas principais doenças de pele? Eu separei algumas aqui pra gente conversando, mas vamos dar uma pincelada primeiro inicial em todas elas. Sim, as principais doenças de pele que atingem no verão são as micoses, que a gente tem uma época de umidade muito alta, né? E um calor excessivo. Então, aonde o bichinho, que é o fungo, gosta, é lugar quente e úmido. Então, às vezes, o contato com uma superfície, o contato com alguém contaminado com este fungo, ou se a gente apresenta esse fungo já na nossa pele uma quantidade um pouquinho mais exagerada, a gente pode manifestar nesta época do verão. E esse fungo, ele pode atingir entre os dedos, ele pode atingir na região de dobras, como axila, embaixo das mamas e na região inguinal. E essa região são regiões onde coça muito. Então, você pode desenvolver, a partir desse fungo, quadros de lesões importantes que incomodam muito, que tem aquele aspecto avermelhado, com uma certa descamação. Isso pode atrapalhar o verão, porque isso vai incomodar. E às vezes, se você quiser utilizar de ambientes aquáticos, como piscina, lugares onde tem uma restrição importante, você não vai conseguir utilizar. Porque na maioria deles é necessário um exame médico para ver se você tem ou não contraindicação à utilização. Então, por isso que é importante a gente observar sinais antes do verão, para a gente perceber se o paciente tem ou não a predisposição ou já tem uma lesão inicial, porque no verão isso vai piorar. Então vamos lá, quais sintomas são esses sinais que a gente pode identificar? No caso das micoses, a gente consegue observar uma coceira, principalmente na região de dobras. É a famosa frieira que existe na região entre os dedos, mais comum. Mas pode também acontecer em qualquer região onde tenha ambiente úmido e quente. Então ele vai perceber coceira, uma região avermelhada e uma leve descamação na borda dessa lesão formada nessa região. O tratamento ele pode ser feito com cremes de antifúngicos, que deve ser indicado por um dermatologista, e dependendo da quantidade de acometimento, é necessário um tratamento sistêmico. Mas o tratamento é efetivo e existe cura totalmente para o quadro. Como que a gente diferencia esses sintomas iniciais de uma assadura, por exemplo? Eles são bem parecidos, né? Pois é, a assadura, ela pode ter o princípio junto com um tipo de fungo. Então, o funguinho mais comum que está dentro de uma assadura é a cândida, porque a assadura acontece também aonde? Em dobras. Então, a gente tem a presença de fungo. Quando ele surge sem o fungo, a contaminação secundária é muito comum. Essa micose, ela é uma micose mais comum entre os dedos, mas também tem na virilha, né? Sim. Ele pode acontecer em qualquer região de dobra, entre os dedos, na virilha, na região da axila. E normalmente, da onde ela vem? Porque eu provei um sapato de alguém, porque eu tive contato com a minha mulher, por exemplo, que tem o fungo. Isso pode acontecer. Mas às vezes a gente já tem esse fungo, que a base dele pode ser na unha, que a gente chama da onicomicose, que é a micose que faz aquele aspecto nas unhas dos pés, que fica aquele aspecto que solta um pozinho, uma região mais oca da unha, e ali está a localização onde mora o fungo. Então, esse fungo nessa região, ele pode ser o causador de outras micoses à distância. Agora, nesse caso da virilha que a gente falou, na praia, por exemplo, que a gente tende a ficar homem, mulher, de biquíni ali o dia inteiro molhado, é pior? Muito pior.
Então, assim, isso aí é um detalhe que vai um pouco além, porque ele entra na parte ginecológica. Então, mulheres que têm uma predisposição a ter candidíase, que é o acometimento de um fungo também na região do colo do útero, na região íntima, a utilização de roupas molhadas por muito tempo facilita uma recontaminação e uma não melhora ao tratamento. Então, o indicado é, quando molhar o biquíni, o certo seria trocar por um biquíni seco. Entendi. Pelo menos uma vez. Às vezes na hora do almoço você vai passar o dia inteiro na praia, né? Sim. Então, assim, ou tentar secar muito bem na região, não deixar aquele biquíni tão úmido, porque isso facilita sim, Bruna. Agora mudando, vamos para outra doença. A gente vai por tópicos aqui para facilitar também o seu entendimento e limitar aqui a nossa conversa. Vamos falar sobre acne solar. Existe isso? Sim, a erupção acneiforme é muito comum após a exposição solar. Existem vários fatores que podem desenvolver o quadro de acne. O mais comum do nosso dia a dia é o fator hormonal, né? Adolescente na puberdade, mulher na idade adulta. Mas a erupção acneiforme causada pela radiação solar é muito comum. Então, o que a gente costuma observar é o paciente que tem uma predisposição, uma oleosidade aumentada no rosto. Quando se expõe ao sol, ele até no primeiro dia tem uma certa sensação de melhora. Mas em torno de 3 a 7 dias após essa exposição excessiva, ele vem com um quadro de erupção acneiforme importante. É um processo inflamatório onde eu aumento a quantidade do bichinho, que é o Propionibacterium acnes, que desenvolve o quadro da contaminação da glândula sebácea. Por isso, ela pode acontecer após a exposição solar. Falando de exposição solar, a gente inclusive vai bater um papo sobre protetor solar por aqui. Você vai conferir isso aqui no nosso canal de vídeos. Mas tem a famosa queimadura de sol. Sim. Né? Que tem muito por aí. O protetor é importante, mas e depois que já tá queimado? Doutora, são duas as minhas dúvidas. Essa é a primeira. Depois que já tá queimado, tem que aí sim reforçar ainda mais, né? É essencial. Eu acho que as perguntas, as medidas que a gente pode fazer no caso de uma proteção, de uma queimadura solar, ela deve ser, em primeiro lugar, evitar a exposição novamente. Porque senão você vai causar um dano maior e uma profundidade maior dessa radiação para criar níveis piores dessa queimadura. Então, a queimadura solar, ela acontece principalmente, o que a gente mais vê é a superfície vermelha da região, que isso mostrou um dano muito forte pela ultravioleta do tipo B, que é ela que dá o vermelho na pele. Então, causou uma inflamação muito forte naquela célula. E até casos de formação de bolhas. Quando acontece a formação de bolhas, significa que a profundidade de acometimento foi ainda maior. O que fazer? Situação: queimei pós-sol, a principal coisa. Evitar ressecar a região. O que resseca a pele? Banho muito quente, sabonete em excesso na região muito queimada, uso de algum tipo de bucha ou esponja para isso. Evitar qualquer tipo dessas situações. E hidratar, Bruna, muito. Então, o hidratante que tiver disponível, é claro que se tiver um hidratante pós-sol, que significa o quê? Tem alguns efeitos, alguns ativos anti-inflamatórios, como, por exemplo, a aloe vera, que é o que existe na maioria das loções pós-sol, ela tem um efeito calmante na pele. Até, por exemplo, a citronela, a lantoína, entre outros ativos, a verbena tem essa capacidade de diminuir a inflamação pós-sol. Quando aplicados na pele, a gente melhora essa hidratação, diminui aí o efeito e aquela sensação de ardência. Mas dependendo do grau desse acometimento, às vezes é necessário o uso de anti-inflamatório oral e às vezes também algum anti-inflamatório tópico mais potente como corticoides. Quando é que a queimadura solar caracteriza a insolação? Toda queimadura já é uma insolação ou não? Sim, quando a gente pensa em insolação, significa que eu tive uma área de exposição grande. É claro que assim, uma pequena área, quadradinho não, mas quando eu tenho, por exemplo, a região do tórax inteiro, isso vai causar um processo inflamatório que pode gerar danos para mal-estar geral.
que é o que desenvolve um quadro de chamada insolação. Então, eu tenho mal-estar, eu tenho fraqueza, eu tenho necessidade de hidratação, às vezes até quadro de aumento de temperatura, febre e dor de cabeça. Nem pensar em estourar essa bolha eventual que surgir por ali. Pois é, hoje em dia, quando a gente tem a formação de bolhas, seja ela por uma queimadura solar, seja ela por uma queimadura, por exemplo, a água quente ou superfície quente, essa bolha ela tem que ser muito bem avaliada. Se o líquido no interior dela for um líquido transparente, sem nenhum sinal infeccioso, que seria o quê? Seria pus, quadros de sangramento, ou seja, sangue no interior dela. Se existir isso, a indicação é furar a bolha, porque esse líquido no interior contaminado facilita uma infecção grave. Quando a gente tem um líquido na bolha transparente, mantenha no local e não precisa estourar, porque aquele líquido é um líquido não contaminado. Agora, muita gente que está acompanhando aqui vai para as férias, às vezes praia principalmente, sítio, às vezes em áreas isoladas, nem sempre tem um hospital ali perto, às vezes a pessoa até tem ali convênio e tal, mas não tem nenhum hospital da região que atenda, não tem médico por perto, vai ter que vir ou voltar aqui para São Paulo se a pessoa for daqui da capital paulista, se for de outro lugar. Nesse meio tempo, doutora, no caso de uma queimadura desse porte, que tenha bolha, que tenha algo, essa recomendação de hidratar continua bem forte, mas só ela, sem inventar muita moda, né? Sem querer colocar coisa ali. O negócio é, claro, manter a área, acredito eu, higienizada e procurar um médico o mais rápido possível. Sim, eu acho que a sorte seria ter um dermato na casa ao lado, né? Para poder olhar a bolha e tentar, porque médico sempre usa o kitzinho, leva sempre em viagem. Mas enfim, o que fazer? É isso mesmo, evitar o uso de mitos que a gente normalmente vê na internet, como, por exemplo, pasta de dente, massa de tomate, manteiga. Nossa, eu já vi de tudo. Então, o mais indicado é evitar qualquer tipo de ativo que não seja estéril e que não tenha um efeito adequado, porque isso pode desencadear o surgimento de outros problemas, uma queimadura pior, eu posso criar uma reação alérgica àquele ativo que eu estou colocando. Então, isso pode piorar o quadro que já estava em um quadro moderado. Então, a indicação é tentar hidratar muito bem, uso de vaselina na região, a vaselina ajuda a manter a região mais hidratada, evitar traumatizar, evitar mexer, no caso de uma bolha que não tenha indicação. Então, na dúvida, não manipule o local. E aí, se por acaso continuar na praia, faz aquela camada grossa de protetor por cima? Aí a exposição solar, ela tá contraindicada. Vetada. É, vetada. Debaixo do guarda-sol. Quando a gente está debaixo do guarda-sol também, a gente tem uma proteção que não é uma proteção falsa, né? Uma proteção que a gente imagina, que a radiação, ela tá entrando. Porque aquela película do guarda-sol, ela não tem uma capacidade de proteção adequada. Então, é melhor evitar a exposição ao sol mesmo. E a praia, né? Ou piscina, porque a água do mar e a água da piscina são contaminadas. Então, eu posso adquirir uma infecção secundária. Então, o melhor é passar protetor solar. Olha que perfeito. E para evitar esse problema, né? Doutora Carla, que é dermatologista, está conversando aqui com a gente. O nosso assunto são as doenças aí de pele agora nesse período de verão. Vamos para brotoeja. A brotoeja é famosa, né? Criancinhas normalmente adquirem ela. Coitadas das mamães. Pois é, e é muito comum nessa época a gente observar o quadro de brotoeja. Ele dá principalmente nas regiões cobertas, aonde a mãe teima em colocar uma camisetinha ou teima em colocar uma roupinha, ele vai principalmente na região do tronco, na região do tórax. Existe ali como se fosse um bloqueio da glândula sudorípara. Então, a sensação ao toque é você passar a mão e sentir aquela aspereza com microbolinhas. Qual é a indicação? Tirar qualquer tipo de roupa do local, deixar refrescar, ambiente bem fresquinho, ar-condicionado ou ventilador, higienizar adequadamente, porque uma brotoeja ela pode evoluir para um quadro de uma infecção secundária. Posso desenvolver, que é o nome técnico da brotoeja, é a miliária. Eu posso desenvolver uma miliária que a gente chama de contaminada, uma miliária escura.
e isso é mais comum em adultos do que em criança. Mas o tratamento adequado é uma boa hidratação do local e deixar respirar aquela região. Deixar sem roupa. Agora, aquelas roupinhas que a gente usa, que inclusive é muita alternativa para umas mamães aí, para criancinha principalmente pequena, aquelas de manga comprida mesmo, que protegem também contra o sol. Esse bloqueio por causa dessa camiseta também pode dar uma brotoeja? Essa menos, porque ela tem um tecido que é um tecido que ele é mais leve e ele não deixa o suor absurdo no local, porque uma das funções também da proteção dele é diminuir o infravermelho, então ele diminui um pouco o calor. Então ele tem uma tecnologia nesse tecido que não deixa, por exemplo, um tecido mais pesado, como às vezes um algodão, uma camisetinha, que vai piorar. Águas vivas, principalmente também as crianças, né, que ficam aí brincando horas e horas no mar. Queimadura por água viva. É muito comum. A queimadura por água viva, ela pode acontecer. No Brasil, a gente tem o tipo de água viva que ela não é a mais agressiva, porque existem em alguns lugares a água-viva do tipo caravela, que ela é a gigante e que se entrar em contato com o seu corpo por ter tentáculos muito compridos, ela pode levar até quadros fatais. Mas no nosso dia a dia, a gente tem águas-vivas pequenas, que a superfície de contato com a pele é muito pequena, então ela vai ter uma lesão que o controle pode ser feito também ali na hora da praia. Qual que é o controle imediato? As pessoas normalmente pensam que queimou por água viva, vai logo no chuveiro mais próximo para lavar. Não, é contraindicado. A gente tem que colocar a própria água do mar no local, para ir assim vai diminuindo o ardor da região. A própria água do mar, ela vai conseguindo aliviar essa sensação de dor. No local pode acontecer, como a gente falou, uma queimadura, eu posso ter tanto a região avermelhada quanto uma região com surgimento de bolhas. Aí a conduta vai ser igual a qualquer tipo de queimadura. Às vezes tá muito mais fácil, né? A solução do que a gente quer inventar moda e até um lugar. Bicho geográfico, doutora, ainda é muito comum? Muito comum. E o bicho geográfico, a gente pode pegar ele em qualquer região, principalmente nos pés, né? Que é onde a gente está em contato com a areia. Mas ele pode ser na região do bumbum, que a gente está sentada na areia, com biquíni. O bicho geográfico, ele é o chamado larva migrans, que ele é um euminto, que é como se fosse uma larvinha, que é eliminado pelas fezes dos cocôs, pelas fezes dos cachorros e gatos, contaminados por essa larva, e ele entra na pele, é superficial, ele não tem uma profundidade, então ele vai ficar só no tecido mesmo da pele, ele não vai entrar, normalmente as pessoas têm a dúvida, ele vai entrar no meu corpo, não, ele fica na pele, e ele causa normalmente uma lesão que tem um trajeto linear, serpiginoso, que parece uma cobrinha na pele, é que ele está andando ali pela pele, e muita coceira no local. Então, você meio que vai contaminando e levando ele para as outras regiões. E o tratamento também é simples, pode ser feito com algumas pomadas ou algum medicamento oral. E aí, doutora, para a gente finalizar, praia, fim de tarde, caipirinha, limão. E aí? Limão e sol definitivamente não combinam. Causa mancha. Essa mancha é reversível? A fitofotodermatose, que é uma doença causada por substâncias ácidas em contato com a pele, elas podem acontecer em qualquer ambiente, até dentro de casa. Então, existem algumas pessoas que têm o costume de tomar limão de manhã, né? Tem, espremer e tomar. Então, tomar cuidado para a região perioral. Então, eu tenho recebido muitos pacientes com região perioral toda manchada por causa do uso do limão diário. E como que eu evito isso? Tomo água com limão, não tem nenhum problema. E logo em seguida, higienizar com água e sabão. E quando eu tô na praia, e quando a gente tem a exposição, seja ao limão, seja ao abacaxi, seja ao morango, ao kiwi, várias outras substâncias. E um detalhe importante, Bruna, sabe aquelas águas hoje em dia que tem sabores? Água de limão, água de tangerina, água de laranja. Ali também existe a essência do limão. Então, ela também pode causar esse tipo de reação. Na verdade, ela causa uma reação na pele que é uma queimadura. Então, essa queimadura ela pode ser leve ou mais profunda.
Então, eu posso ter só uma área vermelha no local, que normalmente começa dessa maneira, e depois evolui para uma mancha residual. Essa mancha residual tem tratamento e tem cura. Ela tem uma durabilidade que mais ou menos depende de uma pele para outra, claro, mas em torno de 3 a 6 meses. Agora, o verão, né, termina no dia 20 de março, mas por como foi esse verão agora, esse calorão que teve principalmente também aqui em São Paulo, que a gente não estava tão acostumado, deve continuar aí por mais um tempinho o calor. Então dá pra gente falar ainda bastante de praia, de tudo isso por aqui. Qual que é a sua recomendação, doutora, se você tivesse que escolher assim alguns itens essenciais, tanto para as mamães ou quanto para mulher, homem, enfim, ter na bagagem ali, levar de São Paulo ou de onde ele esteja, para momentos como esses de aperto, ter o que fazer e não necessariamente precisar pegar o carro e voltar para cá. O que a gente pode levar? Eu acho que é essencial levar, tomar cuidado só com a exposição desses produtos no sol direto, porque o protetor solar, ele até às vezes desestabiliza. Mas se a gente fosse pensar em um kit prático para uma viagem, costumo levar medicamentos de uso oral, que a pessoa já tem o costume, como analgésicos e anti-inflamatórios. Pedir para o seu dermatologista também algum tipo de pomada que tenha o efeito anti-inflamatório e o efeito também de antibiótico, porque isso ajuda em casos onde eu tenho uma evolução para uma infecção secundária. Muita água, que ele consegue, claro, água pegar lá. Hidratante, que ele consegue levar daqui, seja em creme, seja em loção. Muito hidratante. E o protetor solar. Então, aí ele vai evitar a queimadura, ele vai conseguir tratar várias das doenças de pele, como a gente falou. Claro, isso tudo aqui que a gente está dando para você são algumas pequenas dicas práticas, coisas que você pode comprar na farmácia, falar em uma consulta com o seu dermatologista, mas nunca deixe de procurar um médico. É sempre essencial, né? Cada Sim. caso é um caso, tem que procurar numa consulta e numa situação de aperto, como a gente disse aí, queimadura, bolha, se algo estiver mais sério, volta, faz as malas aí, volta, nem que seja uma paradinha, depois retorna pra praia, mas cuide sempre da sua saúde. Doutora Carla Bortolotto, dermatologista, muito obrigada por mais um papo aqui no nosso estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Bruna, foi um prazer. Prazer foi nosso. Segunda-feira que vem tem mais um vídeo por aqui.